Boa tarde a todos. Hoje é 9 de novembro de 2022 e esta é a 16ª reunião ordinária do Rotary Clube de São Paulo, ano rotário 2022-2023. Sou Beth Torres, a protocolo desta reunião, e obrigada pela presença de todos. Eu peço um instante de sua atenção, por gentileza, e eu quero informar que esta reunião está sendo gravada em mídias sociais. Por que estar e pela organização deste evento, por gentileza, mantenham seus microfones desligados, utilizando o chat para perguntas. Visitantes, autoridades e convidados, registre a sua presença identificando o seu nome no chat, o e-mail, o celular e de quem é convidado. Após o encerramento desta reunião, a sala permanecerá aberta por 5 minutos e o Rotary Clube de São Paulo deseja a todos uma excelente reunião. Por gentileza, presidente José Roberto Souza. Okay, muito obrigado pela abertura, diretora de protocolo Beth Torres. Eu peço então para que a nossa retaguarda, aí, a Márcia e a Isabelle, coloquem o nosso sino no ar, nosso sino digital. Okay. Companheiros, companheiras, autoridades, visitantes e convidados, agradeço imensamente a presença de todos na nossa tradicional reunião das quartas-feiras. Sejam bem-vindos à nossa reunião sob o lema Imagine o Rotary. E com satisfação dou início oficialmente a essa reunião saudando a bandeira nacional. Muito obrigado pela saudação à bandeira. E agora, a nossa lembrança sempre presente da prova quádrupla sobre do que nós pensamos, dizemos ou fazemos no Rotary e na nossa vida. É a verdade, é justo para todos os interessados, criará boa vontade e melhores amizades e será benéfico para todos os interessados? São as 4 perguntas que integram a nossa prova quádrupla, que é um guia, uma linha que seguimos, estando ou não, integrando os quadros do Rotary. Eu tenho alguns avisos antes da nossa apresentação, da nossa querida palestrante. Nós temos aí a caminhada solidária, que vai acontecer no próximo dia 20, pela Avenida Paulista. A caminhada solidária vai sair do Conjunto Nacional, do dia 20, que é um domingo, às 8h45 da manhã. E eu peço para que os nossos companheiros e companheiras informem se poderão estar participando dessa caminhada pela Polio, já enviando a sua confirmação para a nossa secretaria. Aqueles que fizeram a encomenda das camisetas, providencie, por gentileza, a confirmação para a nossa secretaria. Nós teremos agora, no próximo dia 16, na próxima quarta-feira, a reunião presencial com a palestra do Augusto Roque. Vai ser uma palestra muito importante sobre a nossa integração com as mídias digitais e sobre o futuro das mídias digitais e da nossa vida hoje dependente de todas essas ferramentas. Nós teremos logo em seguida, da reunião ordinária da quarta-feira, a reunião da comissão do centenário do Rotary Clube de São Paulo, centenário que será comemorado no ano de 2024, mas as providências começam agora. E nós teremos, então, nesta reunião, a presença
do dirigente da empresa que se encarregou da realização de toda a logística dos eventos do centenário do Rio de Janeiro. É uma empresa já parceira do Rotary que vai apresentar, então, a sua proposta de parceria para o nosso centenário. E a reunião do Conselho Diretor, que estava prevista, então, para o dia 16 à tarde, após a reunião ordinária, ficou adiada para o dia 17, na quinta-feira, às 18 horas. Eu gostaria também de pedir a participação de todos os companheiros e companheiras para uma ação que vai acontecer com a presença dos clubes do nosso Distrito 4563 no dia 18/11, que é um estímulo da campanha motivacional contra a polio, a paralisia infantil. O nosso clube vai estar presente, nós estaremos participando em uma das estações do metrô onde a campanha vai ser desenvolvida. Nós ficaremos, então, na estação República do metrô, a partir das 8 horas da manhã e até as 17 horas. O Rotary Clube de São Paulo está contribuindo com algumas despesas para a realização dessa campanha, que vai estimular, então, a vacinação contra a polio para que essa doença seja novamente eliminada do planeta, né? Vai estar lá caracterizado o Zé Gotinha, e eu conto com a presença também de muitos dos nossos associados que, por favor, confirmem a participação com a nossa secretaria também. E informo, como último aviso, que nós teremos aí, este ano e no início do ano que vem, a contribuição voluntária com a Fundação dos Rotarianos. A Fundação Rotária, na verdade. A Fundação Rotária, que recebe as contribuições para o desenvolvimento de projetos ao redor do planeta, e o Rotary Clube de São Paulo é um dos beneficiários com esse subsídio global. Então, na reunião do Conselho, nós decidimos a melhor forma dessa contribuição, que seria a distribuição em 4 parcelas, que serão enviadas, então, em novembro e dezembro, e depois em fevereiro e março. São $100 divididos em 4 parcelas. Eu solicito agora, novamente, a nossa protocolo Beth Torres, para que proceda a apresentação da nossa ilustre palestrante, doutora Adriana D'Urso. Minutinho só. Adriana Filizola D'Urso é uma advogada criminalista, professora, mestre em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, na Espanha, presidente da Abracrim Mulher São Paulo, secretaria-geral da Comissão da Mulher, advogada da OAB de São Paulo. Este é o currículo, muito valioso. Presidente José Roberto. Muito obrigada, Beth Torres. O tema da palestra da doutora Adriana D'Urso é Crimes contra as Mulheres, um tema que sempre foi atual, mas torna-se ainda atualíssimo nos tempos em que vivemos. É com muita honra, muito prazer que contamos com a sua presença aqui para conhecermos um pouco mais a respeito desse tema que interessa para toda a humanidade. Com a palavra, a doutora Adriana D'Urso. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de saudá-lo, senhor Roberto Souza, presidente do Rotary Clube de São Paulo, essa entidade que tanto admiro e que tenho aí o meu irmão, que faz parte do Rotaract Mackenzie, com muito orgulho, está sempre participando dos projetos, das atividades e falando, compartilhando comigo, e eu admiro e respeito demais o Rotary. Aliás, é Rotary ou Rotary? Olha, depende da região onde é pronunciado. Bom, eu vou falar Rotary, então,
que normalmente eu acabo falando. Eu sempre fico na dúvida. Mas cumprimento Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar também o querido senhor Ivo Nascimento, aqui presente, na pessoa de quem eu peço vênia para saudar todos os presentes, todos os membros do Rotary Clube de São Paulo, agradecendo a cada um de vocês pela presença. Gostaria também, nesse momento, de agradecer esse gentil e carinhoso convite que me foi feito para palestrar, para falar um pouquinho para vocês nesta reunião de hoje. Fiquei muito honrada também, muito feliz com o convite, espero poder contribuir um pouquinho sobre esse tema dos crimes contra as mulheres. E o que são os crimes contra as mulheres? De maneira geral, são aqueles crimes decorrentes da violência contra a mulher. É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de trazer um panorama geral. Porque a nossa Constituição Federal garante, lá no caput do artigo 5º, a igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, diz a Constituição Federal. E mais, no artigo 5º, inciso 1, ela vai prever especificamente a igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Nós temos, portanto, que a igualdade no nosso país, ela existe de direito. Mas eu lhes pergunto, será que ela existe de fato na nossa sociedade? Será que homens e mulheres são iguais na nossa sociedade? E óbvio que não. E quem está dizendo isso não sou eu, né? Isso é um resultado da nossa sociedade, que ainda é machista, ainda é uma sociedade sexista, patriarcal, que tem pessoas que ainda acreditam que as mulheres devem ser submissas aos homens, que as mulheres não podem ocupar certas posições, que existe uma superioridade do homem em relação à mulher. E daí, eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês para a gente falar um pouquinho do feminismo. E eu pergunto aqui, quem está com a câmera aberta, se pudesse manifestar por gentileza, quem aqui é feminista? E praticamente ninguém levantou a mão. E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quem aqui acredita e defende a igualdade entre homens e mulheres? E aí vocês levantam as mãos. E olha que interessante, porque eu tenho uma novidade para contar para cada um de vocês. Quem levantou as mãos ao dizer que acredita e defende na igualdade entre homens e mulheres é, sim, feminista. Porque o movimento feminista é um movimento que defende a igualdade entre homens e mulheres. Essa é a essência do movimento feminista. Não tem a ver com o uso de lingerie, não tem a ver com depilação. Isso são meras deturpações do movimento feminista original. E é importante a gente distinguir o feminismo do femismo, porque o machismo vai defender a superioridade do homem, e o femismo, que é contrário ao machismo, vai defender a superioridade da mulher. O feminismo, não. O feminismo vai defender essa igualdade entre homens e mulheres. Então, por vezes, o feminismo é muito confundido com o femismo, que defende a superioridade da mulher. Olha que interessante. E por que eu disse isso? Porque, segundo uma pesquisa, ainda precisamos de, no mínimo, 90 anos para atingir essa tão sonhada equidade de gênero. Então, nós temos que, ao final, as mulheres, elas têm uma igualdade prevista em relação aos homens na lei, na própria Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, que é a nossa legislação maior, e nós não temos, na prática, esta igualdade. Por isso, da importância do movimento feminista para lutar por essa igualdade. E quem está falando não é a Adriana, que não existe igualdade entre homens e mulheres. Eu trago dados para comprovar. Segundo o IBGE, as mulheres ainda trabalham o dobro do que os homens em casa, com os trabalhos domésticos e cuidados com a família, cuidando das crianças, dos animais domésticos, dos idosos, por vezes. Enquanto as mulheres trabalham 21,3 horas semanais, os homens trabalham apenas 10,9 horas semanais. E 92,2% das mulheres que realizam tarefas domésticas também trabalham fora. Isso faz com que a jornada de trabalho total, trabalhos domésticos, cuidados com os filhos, mais o trabalho profissional, seja muito superior à dos homens. E mesmo assim, a mulher tem que ir para o mercado de trabalho para lutar de igual para igual com o homem, com uma agravante. A Cato fez uma pesquisa e em todas as áreas de atuação pesquisadas, as mulheres ganham menos do que os homens exercendo a mesma função. E, com muita tristeza no coração, eu lhes conto que a maior diferença salarial está na área jurídica,
na área na qual as mulheres recebem menos da metade da remuneração dos homens, 52,7% a menos. Então, a mulher trabalha o dobro em casa, vai para o mercado de trabalho mais cansada para trabalhar fora e ainda vai receber menos do que os homens. Então, diante de todo esse quadro de desigualdade que nós verificamos no nosso país, as mulheres ainda acabam sendo as principais vítimas de alguns crimes. Segundo os números da violência doméstica, estes aí não param de crescer, né? Os números da violência doméstica não param de crescer. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o total de denúncias registradas no Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, cresceu 27% de março de 2019 a abril de 2020. E eu trago os dados de 19 a 20, porque em 2021, 22, nós tivemos os dados alterados muito por conta da pandemia. Então, eu trago dados anteriores à pandemia porque eles são mais reais. E aí eu tenho que, de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, 27,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência. E quando eu trago a porcentagem, 27,4% das mulheres brasileiras, não parece tanto, mas isso equivale a 16 milhões de mulheres sofrendo algum tipo de violência. E quando a gente fala de violência, essa violência pode ser de 5 tipos. Porque quando eu falo violência, eu tenho certeza que na cabeça de vocês vai vir automaticamente a violência física. Aquele olho roxo, um eventual braço quebrado, aquela mulher que apanha efetivamente, sofre agressão do seu companheiro. Mas, na verdade, a violência pode ser muito mais do que a violência física. A violência pode ser psicológica, a violência pode ser sexual, ela pode ser patrimonial e moral. São 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha traz: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. No que diz respeito à violência física, é importante a gente dizer que nunca começa com tapa. Se assim o fosse, ninguém estaria com um homem violento. Imagina você sair no primeiro encontro com o indivíduo e ele te dá um tapa na cara. Por óbvio, esse relacionamento não iria prosperar. Mas, na verdade, o que acontece é que ele é um príncipe encantado. Ele é um indivíduo sedutor, carinhoso, atencioso, que de repente se transforma e passa a praticar contra aquela mulher uma violência de início psicológica, com xingamentos, humilhações, e isso vai numa crescente até chegar na violência física. E por que temos que barrar a violência contra a mulher? Para evitar o fim trágico da violência contra a mulher, que é o feminicídio, a morte de uma mulher. Então, qualquer conduta que ofenda a integridade corporal ou a saúde da mulher, aquela agressão vai se caracterizar como uma violência física. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 536 mulheres foram vítimas de agressão a cada hora no último ano. Dessas 536 mulheres a cada hora sofrendo agressão, 9% sofreram empurrão, chute ou batida, que corresponde a 4,7 milhões de mulheres. 3,6% sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento. São 1.600.000 mulheres sofrendo espancamento ou tentativa de estrangulamento, o que equivale a 3 mulheres por minuto sofrendo espancamento ou tentativa de estrangulamento. Os números são alarmantes, os números são absurdos. E que crimes a gente pode falar que são decorrentes dessa violência física? Nós temos no Código Penal o artigo 129, que é o crime de lesão corporal, né? Praticar uma lesão corporal contra uma mulher vai ser uma violência física. E também o próprio crime de feminicídio, do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, que vai ocorrer quando o homicídio for cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Qualquer homicídio de mulher, qualquer morte de mulher é um feminicídio? Não. Só vai ser feminicídio quando a mulher for morta por razões da condição do sexo feminino. E o que é isso, né? Quando há razões da condição do sexo feminino? Quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Uma mulher vítima de um assalto, que eventualmente é morta, não vai ser uma vítima de feminicídio, porque não vai estar nesse contexto de violência doméstica e familiar, muito menos numa situação de menosprezo e discriminação à condição de mulher. Ela não morreu em razão do gênero, ela morreu porque ela era mais uma vítima, poderia um homem ter morrido naquela situação. Então, o feminicídio ele é caracterizado por essas situações específicas. Algumas situações, eles aumentam a pena de feminicídio, é importante a gente citar. Porque, por exemplo, se o feminicídio for ocorrer durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60, com deficiência,
na presença física ou virtual dos filhos ou dos pais da vítima, ou em descumprimento de medidas protetivas. Em todos esses casos, a gente vai ter uma situação de aumento da pena, por óbvio, porque é uma maior vulnerabilidade da mulher nessas hipóteses. E em relação à medida protetiva, ainda é uma dificuldade, porque apenas 3% das vítimas de feminicídio no estado de São Paulo, elas tinham medida protetiva deferida. Isso nos faz refletir sobre os desafios na implementação das políticas públicas no combate à violência contra a mulher. Essas medidas protetivas não estão sendo suficientes? Será que o Estado não está deferindo as medidas protetivas a tempo de efetivamente proteger e resguardar a vida daquela mulher? Então, fica aí o questionamento. Próxima violência que nós temos, além da violência física, é a violência psicológica. A violência psicológica, decorrente da violência psicológica, nós vamos ter, a partir de 2021, incluído no nosso Código Penal, o crime específico de violência psicológica contra a mulher. E olha que interessante a descrição da conduta criminosa. Praticará crime de violência psicológica contra a mulher o indivíduo que causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que visa degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e à autodeterminação. A pena do crime de violência psicológica contra a mulher é uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui um crime mais grave. Então, é importante, este crime é uma modificação recente muito necessária, porque realmente a violência psicológica ela é mais grave do que a violência física até. Porque o olho roxo, ele se cura, mas as cicatrizes que a violência psicológica causa na alma da mulher são muito mais graves. E a violência psicológica, pasmem, por mais incrível que pareça, é muito mais comum do que a violência física também. Outro crime que a gente pode ter, é um crime novo, recente, incluído no nosso ordenamento jurídico em 2021, é o crime de perseguição, o famoso stalking. Então, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, será um crime, com uma pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Então, nós temos esse crime de perseguição, indivíduo que fica indo na porta da academia atrás da mulher e tal, mas nós temos umas situações de perseguição muito interessantes. Quem aqui não gostaria de receber presentes todos os dias? Acordar e receber lá, tem um presente, flores, bombons e tudo o que vocês podem imaginar de presentes. Eu, particularmente, gostaria. Mas dentro de um contexto onde eu saiba quem está mandando aquele presente. A partir do momento que uma pessoa está mandando presentes para você diariamente, você não sabe quem está mandando. E esse presente, por vezes, tem a ver com coisas relacionadas ao seu cotidiano. Então, você gosta de correr e chega um tênis de corrida. Você gosta de comer chocolate branco, que é mais difícil, é uma coisa mais específica, e chega bombons de chocolate branco. E aí você começa a desconfiar e você se sente perseguida. Então, por vezes, um comportamento que pode parecer até legal, até prazeroso, pode vir a ser um comportamento inadequado, no caso de constituir uma perseguição. E isso, por óbvio, afeta a psique da pessoa. Ela fica psicologicamente abalada. Em razão disso, nós vamos ter uma violência psicológica. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, 21,8% das mulheres brasileiras foram vítimas de ofensa verbal, como insulto, humilhação ou xingamento. São 12,5 milhões de mulheres brasileiras vítimas de ofensa, insulto, humilhação ou xingamento. Outro crime que a gente pode mencionar, além do stalking e da violência psicológica contra a mulher, dentro ainda da violência psicológica, é o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa.
E também eu trago aqui um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que é muito preocupante, que de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, 3,9% das mulheres brasileiras foram ameaçadas, e ameaçadas com faca ou arma de fogo. 1.700.000 mulheres sendo ameaçadas com faca ou arma de fogo. Então, os dados realmente são preocupantes. A violência psicológica ocorre, a ameaça ocorre, e aqui a gente tem esse dado incrementado, com certeza, em razão das políticas de facilitação de acesso às armas, né? As mulheres vêm sendo mais vítimas de feminicídio e também aumento das ameaças com armas de fogo. E aí nós temos toda essa violência psicológica caracterizada. Violência moral. Como é que funciona a violência moral? A violência moral é um degrauzinho acima da violência psicológica. É qualquer conduta que configure crimes contra a honra da vítima. Então, nós temos os crimes contra a honra previstos no Código Penal, artigos 138, 139 e 140, que são os crimes de calúnia, difamação e injúria. Esses 3 crimes vão caracterizar essa violência moral. Então, caluniar alguém imputando-lhe falsamente o fato definido como crime, difamar alguém imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação e injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Então, essas 3 hipóteses serão crimes decorrentes da violência moral. Passamos agora à violência sexual. Qualquer conduta será violência sexual, qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de uma relação sexual não desejada. E aqui, relação sexual não é só a relação em si, mas também atos libidinosos diversos da relação em si. Por óbvio, o crime mais natural que a gente enxerga decorrente dessa violência sexual é o próprio crime de estupro, artigo 213 do Código Penal, que diz que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena é bem grave do estupro, é uma pena de reclusão de 6 a 10 anos. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, 8,9% das mulheres brasileiras foram tocadas ou agredidas fisicamente por motivos sexuais. Foram 4,6 milhões de mulheres, que equivale a 9 mulheres por minuto sendo tocadas ou agredidas fisicamente por motivos sexuais. Esse dado é inadmissível. Mas é importante também a gente falar que, quando a gente fala do estupro, por muitos anos o estupro foi um crime específico de vítimas mulheres. O estupro só se destinava às vítimas mulheres. Houve uma reforma nesse sentido, e não é mais constranger mulher, mas sim constranger alguém. E homens também podem ser vítimas de estupro, como podem ser vítimas de outros crimes que estou aqui mencionando. Mas nessa situação, por que o estupro está tão ligado à mulher? Porque, segundo o 13º na área de segurança pública, a maior parte das vítimas de estupro é do sexo feminino ainda. 82% das vítimas, ou seja, de cada 10 estupros, 8 ocorrem contra meninas e mulheres e apenas 2 contra meninos e homens. Então, é um crime de vítimas predominantemente femininas. E outra informação que é importante para compreender a violência sexual no Brasil, ela diz respeito ao vínculo do agressor com as vítimas. Em 76% dos casos de estupro, o autor era conhecido da vítima. Então, assim, foi o próprio marido que estuprou a mulher, foi o namorado, foi um amigo, foi o professor da academia, no caso das crianças, o professor da escola, o instrutor de balé, o instrutor de algum esporte, e assim por diante. Então, a gente tem muito recorrente essa ligação do agressor com as vítimas, porque em 76% dos casos o autor era conhecido das vítimas nos crimes de estupro. Por último, mas não menos importante, nós temos a violência patrimonial. Violência patrimonial vai ser qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E eu menciono, decorrentes da violência patrimonial, 2 crimes. Por óbvio, também é importante eu destacar que os crimes que eu estou mencionando dentro de cada tipo de violência, decorrentes de cada tipo de violência,
não são exclusivos, não são apenas os que aqui foram mencionados. Estes são os principais, porque senão eu ficaria aqui até amanhã mencionando crimes para vocês. Mas esses são os mais comuns, os principais. E dentro da violência patrimonial, a gente vai ter o artigo 163 do Código Penal, crime de dano, e o artigo 155 do Código Penal, crime de furto. Não é difícil haver situações onde a mulher chega, por exemplo, com um salário em casa e o marido vai lá e pega para ele este salário falando, não, quem administra o dinheiro aqui sou eu, você... Não, mas eu queria comprar um celular, ela fala. Eu queria guardar esse dinheiro para comprar uma coisa para mim. Não, esquece, quem administra o dinheiro aqui sou eu, e ele subtrai para si o dinheiro dela. Então, nós temos esse salário. Então, nós teríamos caracterizado, dependendo da situação, com suas peculiaridades, o crime de furto. O crime de dano, eu dou um exemplo muito interessante, que é assim, é um casal, ele vira para ela e fala, olha, amanhã a gente vai sair para jantar. Então, vamos naquele lugar especial que você gosta e tal. E a mulher, ela se arruma, ela vai ao shopping, ela compra um vestido novo, e aí é aquela coisa, nós temos todo um ritual, né? Porque quando a gente sai, a gente tem maquiagem, faz depilação, tira a sobrancelha, né? Tá todo mundo quer ir bonita. E aí a gente faz todo esse ritual, a mulher faz todo esse ritual, e aí ela fica esperando pronta o marido, e se encontram na sala, tal, ele não tinha visto antes, e aí eles se encontram, e aí ele fala, onde você pensa que você vai? Ela fala, como assim? Você falou que nós íamos sair para jantar. Aí ela fala, não. Ele fala, não, com esse vestido você não vai. Não, mas eu comprei o vestido para a gente sair, é um vestido novo, especial, tal, tô me sentindo lindo. Não quero saber. Esse vestido tá justo, esse vestido tá curto, esse vestido tá isso, esse vestido tá aquilo. Eles começam a discutir, porque ela fala, eu vou com esse vestido, ele fala, você não vai, não vai. Ele vai lá e rasga o vestido dela. Ao destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, ele está cometendo o crime de dano, artigo 163 do Código Penal, com uma pena de detenção de 1 a 6 meses. Então, e não deixa de ser, dentro do contexto das violências contra a mulher, uma violência patrimonial. Então, nós temos toda uma situação de discriminação de gênero, que ainda se verifica no Brasil, de desigualdade entre homens e mulheres, que ainda se verifica no Brasil, que, de uma certa forma, acaba vitimizando as mulheres em diversos aspectos, como eu falei, não só no mercado de trabalho, mas também em relação a alguns crimes, principalmente esses que foram aqui mencionados, e além de uma rede de apoio, de políticas públicas de proteção à mulher, que devem ser urgentemente colocadas em prática, para que possamos mudar de uma vez por todas essa realidade, é importante que as mulheres se encorajem a tomar providências em relação a esse tipo de atitudes, que elas denunciem. E aqui eu aplaudo a iniciativa do nosso presidente e do Rotary Club como um todo, seus membros também, de tocar neste assunto delicado, que é o assunto da violência contra a mulher, que é tão caro para a nossa sociedade, como vocês viram diante dos números que foram apresentados. É importante falarmos disso, porque uma grande arma para combater a violência contra a mulher é justamente a informação. Porque aqui vocês saem informados dos tipos de violência, e vocês percebem, por exemplo, que existe violência psicológica que, por vezes, talvez não conheciam. E vocês percebem também que a sua sobrinha, a sua neta, a sua filha está num relacionamento tóxico, que namora e ela só chora. E não é normal você chorar todos os dias num relacionamento. Tem alguma coisa errada. E aí alerta, acende uma luzinha vermelha, um alerta nesse sentido para verificar se essa pessoa com a qual você convive ou que você tem conhecimento, colega de trabalho, quem seja, não está, assim, sendo vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, é importante a gente ter a informação, saber do que consiste a violência. Essa violência doméstica e familiar, ela vai ocorrer no âmbito da unidade doméstica, a Lei Maria da Penha fala, na unidade doméstica, ou seja, no lar, independentemente de relação, de parentesco, todas as pessoas que moram juntas vão estar sujeitas às disposições específicas da Lei Maria da Penha. Também, independentemente de coabitação no âmbito da família, dos aparentados, porque eu tive um cliente que nos procurou e ele falou assim, eu não sei o que está acontecendo, mas a minha cunhada me pediu medida protetiva contra mim.
Ela é louca, porque não cabe medida protetiva contra mim, ele falou. Eu sou cunhado dela, eu nem moro com ela. Mas ele é familiar. E a Lei Maria da Penha diz que, havendo esse vínculo familiar, não há necessidade de moradia conjunta, de dividir o mesmo teto. Então, ela pode, não só pôde, como conseguiu medida protetiva contra ele naquele caso. E também relação íntima de afeto. Havendo uma relação íntima de afeto, não há familiaridade, nem vive sob o mesmo teto, mas é namorado, é ficante, é ex-namorado ou ex-ficante. Nesses casos também se aplica a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que o grande trunfo dela serão as medidas protetivas de urgência, que são medidas que são deferidas por um juiz para a proteção da mulher, para justamente evitar o fim trágico do feminicídio. Então, o que o juiz determina? Que o indivíduo seja afastado do lar, que ele proíbe o contato por qualquer meio do indivíduo com a vítima, ele impõe medidas de afastamento em metros do agressor com a vítima. Então, as medidas protetivas são interessantes. E também há medidas de reeducação do agressor, que o agressor frequente aí grupos de reeducação para que ele possa entender sua personalidade e trabalhar sua personalidade agressiva eventualmente. Nesse contexto, eu gostaria de também falar sobre os filhos da violência. Os filhos da violência são aquelas crianças que vivem num ambiente violento e que são vítimas de violência direta ou indiretamente. Direta, porque apanham do pai e da mãe, né? Sofrem, por vezes, violência física ou psicológica por parte do pai e da mãe, ou indireta, porque vem o pai e a mãe, o pai ser violento com a mãe. Por que a gente precisa voltar os olhos para essas crianças? Porque 67% dos indivíduos homens agressores, eles sofreram violência, presenciaram violência na sua infância. Então, se nós conseguirmos pegar essas crianças e conscientizá-las de que aquele comportamento é inadequado e que aquele comportamento não é o comportamento que se deve tomar violento, isso não vai ter uma repercussão na fase adulta de um indivíduo agressor. E em relação às meninas, elas se tornam mulheres passivas em relação à violência. O pai bateu na mãe a vida inteira, elas acreditam que esse é um comportamento normal e natural, e ao apanharem dos seus maridos, elas se calam e simplesmente aceitam aquele tipo de comportamento, aquela atitude. Então, diante dessas informações que eu lhes trago, vocês têm uma arma poderosa nas mãos para efetivamente auxiliar o combate à violência contra a mulher. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre isso. Então, além da informação, é importante talvez falar que, havendo uma situação de violência contra a mulher, a Central de Atendimento à Mulher diz que 180 é um atendimento 24 horas, super específico, para que as pessoas possam, se você tem uma colega de trabalho que eventualmente chega por olho roxo e você quer denunciar, você denuncie. Aquela máxima de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, com o tempo está ficando para trás. Os próprios síndicos de condomínios, através de uma lei estadual, já são obrigados a denunciar quando eles têm conhecimento de casos de violência doméstica. As pessoas, se você tem, por exemplo, você está lá na sua casa, sua vizinha começa a gritar, me ajuda, ele vai me matar, ele está me batendo. Você também necessariamente deve denunciar, mas nesse caso específico não é DISC 180, você tem que discar 190, Polícia Militar, porque havendo risco de vida, risco à integridade física, a se chamar a Polícia Militar. Tanto a pessoa, por exemplo, a mulher que está sofrendo aí, está apanhando, sai correndo, se tranca no banheiro, chama a Polícia Militar, quanto o vizinho que ouviu os gritos também pode chamar a Polícia Militar. Mas aí, sabendo de uma situação que não há risco iminente, ele pode ligar no DISC 180. Além disso, é importante falarmos das delegacias de defesa contra a mulher, delegacias especializadas para isso, a Casa da Mulher Brasileira, que existe aqui em São Paulo, lá no Cambuci, que é um projeto maravilhoso, que promove um atendimento humanizado, especializado, que faz com que a mulher possa ter a sua independência financeira, isso é muito importante, porque enquanto dependente financeiramente do seu agressor, ela não consegue se livrar do ciclo de violência, porque ela não tem como pegar os filhos, por exemplo, e ir para baixo da ponte. Então, a Casa da Mulher Brasileira vai promover
cursos de dependência financeira, tem uma brinquedoteca para a mãe poder ir com as crianças fazer a denúncia. É todo um projeto especial voltado à proteção da mulher e ao combate à violência contra a mulher. Eu espero que estejamos irmanados nessa luta e contem comigo. Eu me coloco à disposição nas minhas redes sociais também. Meu LinkedIn e meu Facebook é Adriana Filizola Durso, meu nome completo, e o meu Instagram é Adriana Durso ADV. Muito obrigada e fico à disposição para as perguntas. Muito bem, muito obrigado pela aula magna que a doutora Adriana Durso nos proporcionou nessa tarde. Parabéns pela comunicação, pelo conteúdo e pela motivação, trazendo todas essas informações como instrumentos para que nós estejamos sempre atentos para o que acontece também ao nosso redor. Eu abro agora o microfone para o governador Ivo Nascimento, que foi quem nos deu a honra desse convite para a palestra de hoje. Governador Ivo Nascimento, 2 minutos para as suas considerações. Presidente Roberto, mais uma vez você conduz o nosso clube para um assunto importantíssimo. Então, quantas coisas maravilhosas nós ouvimos, mas são muito maravilhosas, dita por uma doutora jovem, fez cursos no exterior e com relação, vamos dizer, a essa quantas coisas talvez por nossa ignorância e simplicidade a gente pode estar prejudicando uma mulher, não é? Então a mulher é muito importante na vida do homem. Então nós temos que tratar a mulher com todo o carinho, com toda a dedicação, e para que ela nos ajude a nós desenvolvermos as nossas boas qualidades também como homem. Então, é nessa troca maravilhosa que eu acho que a gente pode trabalhar muito. E ouvindo a doutora Adriana, nós temos, vamos dizer, muita atividade com assim, pessoas que ainda têm aquela condição que se julgam perfeitos, mas usam esse tipo de violência, um dos tipos que nós ouvimos aí. Então, essas pessoas devem ser orientadas. Então, vamos ajudar, como rotarianos, a levar adiante essa mensagem, porque eu fiquei muito feliz pelo que eu ouvi. Parabéns, Adriana, leve a toda a sua família o nosso grande abraço de amigo e de rotariano. E o presidente Roberto, parabéns por uma reunião maravilhosa, correu assim dentro de um ambiente muito gostoso, apesar da gente sentir que tem assuntos ali muito importantes. Parabéns. Eu sou do clube, né? Não deveria falar isso, mas eu acho que a gente tem que dizer parabéns por essa reunião. Muito bem. A você e a toda a sua maravilhosa equipe. E a Adriana, fiquei muito feliz. Muito bem. Nós aqui parabenizamos pelo seu comprometimento e participação ativa das nossas reuniões. As perguntas estão chegando pelo chat, nós temos aí os 5 minutinhos. Eu vou fazer a pergunta e pedir para a doutora Adriana responder de forma bem sucinta, para que a gente possa atender a todos que estão enviando aqui. Por exemplo, o Maurício Alexandre, ele pergunta, a doutora Adriana poderia compartilhar dados de quantas ocorrências se tornam processos penais e qual o percentual efetivo de condenações pelos crimes citados contra as mulheres? Bom, esses dados eu não tenho de cabeça, por óbvio, mas há pesquisas nesse sentido, sim. E a sua pergunta suscita uma questão muito importante, porque, por vezes, a mulher é vítima de violência e não faz nada a tempo.
Então, por exemplo, ela está com o olho roxo, mas ela não procura a delegacia, ela não vai fazer exame no IML, não faz nada. Depois de um tempo, ela é convencida, depois de alguns meses, ela é convencida a tomar uma atitude, porque continua na violência psicológica e tal. Aí ela vai e ela conta que ele a espancou, mas ela não tem mais prova disso. Então, a denúncia fica mais difícil, porque fica sem base. Né? Fica a palavra da vítima contra a palavra do agressor, que vai negar, muito provavelmente, que tenha agredido. Então, no caso da violência psicológica, são feitos laudos, né, para verificar e tal. Então, há necessidade, só para situar por que eu estou falando isso, porque há necessidade de provar. E para provar, a mulher tem que fazer filme, fazer foto, procurar imediatamente a delegacia para poder fazer o exame de corpo de delito no IML, coisas assim. Quanto mais imediata é a providência, mais robusta vai ser aquela acusação no que diz respeito a provas e, portanto, maior a chance de prosperar esta acusação no sentido de efetivamente condenar aquele indivíduo que praticou violência contra a mulher. Agora, os dados, os números especificamente, eu não tenho de cabeça. Se quiser, a gente pode me procura lá no Instagram e tal, que eu levanto e posso te fornecer. Tá bom? O Maurício Alexandre, obrigado, doutora Adriana. Gostaria de saber também sobre o interesse e atuação do Ministério Público nesses casos. E qual a sua opinião sobre a aplicação dessas leis no Brasil? A Lei Maria da Penha, ela trouxe uma perspectiva diferente em relação à violência contra a mulher. Não sei se vocês sabem, mas a história da Maria da Penha é uma história muito triste, muito sofrida. Maria da Penha foi uma mulher que teve aí uma situação que ela tomou um tiro nas costas do seu companheiro, do seu marido, e ficou paraplégica. E aí ela ficou um tempão no hospital, tudo. Quando ela se recuperou, voltou de cadeira de rodas para casa, ela foi tomar um banho e ele havia manipulado o chuveiro para que ela fosse eletrocutada. E ela realmente sofreu um choque, mas conseguiu se agarrar aí na cortina do banheiro, pediu ajuda para a empregada que trabalhava com ela e acabou não morrendo. Então, foram 2 tentativas de homicídio aí dele contra ela e nada foi feito. Ela procurou as autoridades, na época não existia uma legislação específica, nada foi feito e ela foi recorrendo, ninguém fazia nada, anos se passaram e ele não era punido, então ela se indignada, acabou procurando os organismos internacionais e o Brasil, enquanto Estado, foi condenado nos organismos internacionais a que ele elaborasse uma legislação específica de combate à violência contra a mulher, de proteção da mulher. E essa lei é a Lei 11.340 de 2006, que foi em homenagem a essa mulher que tanto lutou pelos seus direitos, foi nomeada carinhosamente de Lei Maria da Penha. E essa é a legislação que nós temos, terceira melhor legislação do mundo sobre esse assunto. Então, a partir de 2006, com a Lei Maria da Penha, nós temos outras perspectivas no que diz respeito à proteção da mulher. A implementação das medidas protetivas fizeram toda a diferença na proteção da mulher, na diminuição dos índices de mortandade, né, dessas mulheres em relação à violência doméstica e familiar. E o Ministério Público, a própria Lei Maria da Penha instituiu a criação de juizados específicos no âmbito do Poder Judiciário de violência contra a mulher para julgar esses crimes. Então, nós temos mulheres juízas a julgar esses crimes. Nós temos também o Ministério Público, um órgão aqui no estado de São Paulo específico que cuida de violência contra a mulher e a maioria das promotoras que atendem são mulheres. Então, nós temos todo um aparato de proteção à mulher e o Ministério Público não é que ele tem interesse, mas ele atua firmemente no combate à violência contra a mulher e promove denúncias e muitas das vezes o que fica é isso que eu mencionei anteriormente, a palavra da vítima contra a palavra do agressor. E por isso, por vezes, acaba ocorrendo a absolvição. Temos a pergunta da nossa diretora Tânia Amorim. Doutora Adriana, a violência doméstica ocorre em todas as classes sociais. Você acredita que a mulher das classes A e B
ou as mulheres das classes A e B têm mais dificuldades em denunciar e buscar ajuda? É importante essa sua colocação, Tânia. A violência doméstica, é importante a gente reiterar aqui, ela não tem classe social, ela não tem cor, ela não tem credo, ela não tem nenhuma identificação. Então, qualquer mulher, a mulher que está sentada agora aí do seu lado, alguém aqui que está participando da reunião, pode estar sofrendo ou pode conhecer alguém que sofre violência doméstica. Então, é realmente algo muito sensível. Não vejo que classe A, classe B, classe C, D, E vai ter maior dificuldade ou menor dificuldade. Cada caso vai ser um caso. O que vai dificultar a mulher a sair do ciclo de violência? Falta de informação, porque ela não vai saber que está sofrendo violência e por isso ela não vai tomar nenhuma atitude. 2, dependência financeira. E também, eu vou lhe dizer, filhos e dependência emocional. Tudo isso pesa. Quando a gente está tratando do crime de violência contra a mulher, ele é um crime delicado, os crimes decorrentes da violência contra a mulher são crimes delicados e específicos. E esse atendimento tem que ser especializado, tem que ser humanizado. Por quê? Porque quando você é assaltado na rua e o indivíduo leva seu celular, você não faz ideia de quem seja esse indivíduo e já você se sente impotente, você se sente revoltado, você já quer fazer alguma coisa e tal. No que diz respeito à violência contra a mulher, o indivíduo é o príncipe encantado dela, é o homem pelo qual ela se apaixonou, ou ainda está apaixonada. É o homem que ela ama ou amou. É o pai dos filhos dela. Eu tive uma situação que a mulher pediu medida protetiva, me procurou, ela havia pedido medida protetiva, o indivíduo foi afastado de casa, o descumprimento das medidas protetivas gera prisão, tá? Gera prisão e gera um novo crime, que é o crime específico de descumprimento de medidas protetivas. E aí ela falou, olha, eu briguei com meu marido, não foi nada grave, mas ele me xingou, tal, fiquei revoltada, fiz um boletim de ocorrência, pedi medida protetiva, tirei ele de casa. Aí eu quero saber o que pode acontecer. Eu falei, o que pode acontecer é que se ele descumprir essas medidas protetivas, ele pode vir a ser preso. Ela quase caiu da cadeira. Ela falou, como assim ele pode ser preso? Ele não pode ser preso, doutora. Eu quero que ele é quem trabalha em casa, eu não trabalho. Se ele for preso, a gente vai passar fome, eu e meu filho. É uma situação delicadíssima. Não, ele não pode ser preso, eu quero tirar tudo, eu quero voltar atrás. Calma, não é bem assim que funciona, não é tão fácil. E outra situação que ela falou foi o seguinte, ele me xinga, ele me agride verbalmente, tal, mas ele nunca encostou a mão em mim e com o meu filho, ele é um amor, ele é um ótimo pai. Eu tirei ele de casa, ele não pode vir para casa, mas eu quero que ele tenha contato com o menino, porque ele é um bom pai, eu não quero privar o meu filho do contato do pai dele. Então, olha que situação delicada que a gente vive quando a gente fala de violência contra a mulher. Por isso, quando temos que tomar providências nesse sentido, as providências são um pouco mais difíceis de serem tomadas. E aqui, particularmente, eu vejo que essas considerações, esses pontos que eu trouxe aqui, talvez pesem muito mais do que o indivíduo ser da classe A, B, C ou D, a vítima, para tomar alguma atitude. Okay, muito obrigado uma vez mais, doutora Adriana D'Urso, pela brilhante explanação. Com certeza saímos dessa reunião muito mais bem informados e muito mais educados para esse tema sensível, para que nós possamos continuar lutando por um mundo melhor para todos, principalmente para as mulheres, defendendo não só a igualdade, mas também, como você muito bem disse, a equidade entre gêneros. Uma salva de palmas para a nossa convidada, palestrante, a doutora Adriana D'Urso, e eu passo agora para a nossa diretora de protocolo, Beth Torres, para saudar os presentes e os convidados, por gentileza. Creio que o sistema aí da Beth está com problemas, mas eu aproveito então para agradecer a todos os convidados que estiveram brilhantando essa nossa reunião, aos companheiros e às companheiras, e aproveito também para destacar o grande evento que aconteceu ontem, com o comando do nosso diretor Lívio Giosa,
na Escola Afetiva, a Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus, Caetano de Campos, no centro de São Paulo, onde pudemos oferecer lá uma oficina de palestras sobre várias profissões, no projeto Rumo, ajudando os estudantes, principalmente ali daquele colégio que apresenta algumas carências, para a escolha da profissão. Lá estiveram a nossa diretoria, com a Beth Torres, Olívia Giosa, a Nancy, a Tânia, o Gustavo Araújo, a presidente Carla e o doutor Joaquim, o Kim. Muito obrigado pela presença de todos. Nesta nossa reunião, nós tivemos uma média de 30 participantes, mas essa audiência vai ampliar quando hoje à tarde colocarmos a apresentação toda no YouTube, no nosso canal do Rotary Clube de São Paulo no YouTube e também nas nossas mídias sociais. Eu peço agora para que a bandeira brasileira seja colocada para que nós possamos fazer a saudação final. Pois não, Beth Torres? Eu gostaria só de registrar. Eu tive a internet intermitente é um problema, mas, enfim, eu peço desculpas, mas eu gostaria muito, muito mesmo de registrar a presença da Regiane Valiati, que nos dá muito prazer com a sua presença hoje na nossa reunião tão importante, um tema tão importante que foi abordado. E também agradecer a presença de todos os nossos companheiros que aqui nos prestigiaram, a sua condução exemplar da nossa reunião. E obrigada. Muito obrigado, Beth Torres. Agora a nossa bandeira nacional, a nossa saudação no encerramento da reunião, a nossa bandeira e o tradicional toque do sino, que marca aí também outro momento da nossa reunião no Rotary Club. Aí está, uma vez mais, muito obrigado pela presença